Bem-vindos ao debate. Olha, o futebol é feito de momentos, né? Momentos que podem redefinir todo o futuro de um clube. E a recente conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians é um desses. Garantiu uma vaga, assim, inesperada na Libertadores de 2026 e forçou uma mudança completa no planejamento. A questão que fica é, essa necessidade de revisar tudo às pressas demonstra uma gestão ágil, prudente, que se adapta ao sucesso ou, na verdade, expõe uma falta de ambição na estratégia original do clube? Eu vou defender que a diretoria demonstrou uma exemplar prudência estratégica. E eu vou argumentar que essa situação, na verdade, revela uma falha de visão, um conservadorismo excessivo que, sinceramente, não condiz com a grandeza do Corinthians. Olha, a minha posição parte de um princípio de responsabilidade. A diretoria agiu, como se diz, com os pés no chão, e isso precisa ser elogiado. Planejar grandes investimentos para uma competição continental antes da vaga estar garantida, isso seria um risco financeiro e estratégico imenso, sabe? Imagine o clube criando expectativas na torcida, no elenco, ou até firmando pré-acordos com atletas de outro patamar, tudo com base numa possibilidade. A capacidade do novo executivo, Marcelo Paz, de rapidamente reestruturar os planos mostra competência administrativa. A decisão de esperar a taça no armário para depois recalibrar o orçamento é, para mim, um modelo de gestão pragmática. Evita aventuras que já complicaram tantos outros clubes por aí. Entendo o argumento da prudência, mas o que você descreve como responsabilidade, eu vejo como falta de ambição. Um clube do tamanho do Corinthians não pode ser surpreendido pelo próprio sucesso. Um planejamento estratégico robusto não é um caminho único, mas sim um mapa com diferentes rotas para diferentes cenários. O cenário de ser campeão deveria ser o plano A, e não uma eventualidade que causa choque, entende? A necessidade de, como disseram, ralar para revisar todos os planos de última hora. Isso não é um sinal de agilidade, é a consequência de uma falha estratégica primária. Demonstra que a própria diretoria talvez não acreditasse plenamente no potencial da equipe para levantar um troféu dessa magnitude. Mas essa sua ideia de planejamento de cenários múltiplos não ignora o custo prático disso? Manter equipes de scouting, por exemplo, trabalhando em alvos para a Libertadores, que são naturalmente mais caros, de outro perfil, enquanto a sua realidade orçamentária era para uma Sul-Americana, não seria um desperdício de tempo e de recursos? A gestão focou na realidade do momento. É uma gestão que lida com o que é concreto e não com o que poderia ser. E isso protege o clube. Pelo contrário, o custo da falta de planejamento é muito maior. Ter que correr para o mercado em dezembro ou janeiro, quando os melhores alvos já estão negociados e os preços, claro, inflacionados pela urgência, essa é a receita para decisões ruins e contratações equivocadas. Um planejamento de cenários não significa gastar o dinheiro antes da hora. Significa estar preparada para investi-lo da forma mais inteligente e rápida possível. Significa ter uma lista de reforços para o cenário A e outra para o cenário B, já com análises feitas. É isso que separa a gestão de elite da gestão que é meramente reativa. Mas aí eu vejo a reação como uma virtude. A rápida adaptação, liderada pelo Marcelo Paz, é a prova de que a estrutura executiva é forte, é capaz de recalibrar a rota quando um fato novo e positivo acontece. A virtude não estava no plano original, que era realista, mas sim na capacidade de resposta para capitalizar o ganho de uma conquista que, vamos combinar, não era o cenário mais provável. Eles souberam maximizar o resultado quando ele veio. Essa agilidade, no entanto, foi imposta pela falta de um plano B, né? Uma reação de última hora, por mais competente que tenha sido, gera instabilidade e pode levar a erros. Então eu pergunto, essa agilidade não foi forçada? Não deveríamos estar discutindo por que o Corinthians não estava preparado para o sucesso, em vez de aplaudir a corrida para consertar a falta de um plano mais ambicioso? A reação foi uma necessidade, não uma virtude que foi planejada. Bom, para concluir meu raciocínio, eu reafirmo que a conduta do Corinthians foi um exemplo de gestão responsável.
Uma gestão que se adaptou a um resultado extraordinário sem se expor a riscos prévios. A agilidade na resposta ao título, para mim, é o verdadeiro mérito e um sinal de que a nova estrutura executiva é competente para capitalizar oportunidades. E eu finalizo dizendo que este episódio deve servir como um alerta. Embora a reação tenha sido necessária, a lição aqui é a importância de um planejamento mais ambicioso, mais multifacetado. Um planejamento que trate o sucesso não como um imprevisto, mas como o principal objetivo para o qual um clube como o Corinthians deve estar sempre preparado. Fica claro que o impacto de um único título na estratégia de longo prazo de um clube é um fenômeno complexo. A situação do Corinthians ilustra bem essa tensão permanente entre a segurança financeira e a ambição desportiva. Sem dúvida. E nos deixa refletindo sobre qual é o equilíbrio ideal na gestão do futebol moderno. Uma discussão que certamente continua.